Você sabe que há relação entre tributos e investimentos? Sabe qual é a melhor forma de se prevenir quanto à maior tributação? A doutora Luciana Pereira da Costa, nossa especialista, a partir de agora, aqui no quadro Minuto Tributário, aborda esse e outros temas aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. Agora é hora, sim, é hora do direito tributário aqui no Boca no Trombone, sempre para nos atualizarmos, sabermos as pautas, as novidades dessa área tão importante do direito para a nossa sociedade, com ela, com a nossa especialista, doutora Luciana Pereira da Costa. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da nossa Rádio Bandeirantes. Doutora Luciana, bom dia. Muito bom dia, é uma alegria sempre estar no nosso Minuto Tributário. Bom dia também aos nossos colegas de programa, a nossa audiência maravilhosa. Um ótimo final de semana para todos. Para todos nós, para todos nós. E a senhora preparou um tema interessantíssimo, né? A relação da tributação com os investimentos. Como que eles estão ligados? O que temos de novidade pós-reforma tributária? Quais são os bons investimentos? Enfim, são várias questões. E para tratar dessa temática, a senhora não chega sozinha, né, doutora Luciana? A senhora vem bem acompanhada. Verdade, trouxe meu colega e amigo André Staton da Liberta. Ele trabalha nessa área lá e volta e meia nos ajuda, nos socorre aí com sugestões e a gente troca bastante ideia. É importante a gente trazer para os ouvintes também esse entendimento que tem que calcular as coisas para saber se o rendimento vai compensar o tributo que depois o governo vai pegar uma partezinha para ele, né? É verdade. André Staton, da Liberta Investimentos, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado, doutora Luciana, aqui pelo convite. Um prazer estar nessa oportunidade aqui com vocês. E acho que, digo mesmo, o socorro é mútuo, né? Assim como a gente também, às vezes, faz o cálculo, é muito importante a gente ter toda essa ajuda tributária. Então, é um prazer a gente estar conversando aqui com nossos queridos ouvintes hoje. Prazer é nosso. O André é formado em Engenharia da Produção pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. Possui certificado de gestor Ambima e atua como líder de alocação da Liberta Investimentos. Muito bom! Então vamos falar sobre fundos imobiliários, né? Ouvimos falar bastante, doutora Luciana, sobre tributação dos fundos imobiliários. Dá para a gente esmiuçar, esclarecer um pouquinho para os ouvintes o que está acontecendo, se ainda isso é atrativo, né? Esse investimento nos chamados fundos imobiliários, sobre o seu prisma, né? O prisma da tributação dessas novas regras pós-reforma tributária, doutora Luciana. Claro, vamos começar pela parte tributária, né? E depois o meu colega André entra aí na parte do investimento. O que a gente tem aqui? Os fundos imobiliários, os fiagros também, e outros investimentos podem também entrar nessa mesma conversa que a gente está tendo. Houve um barulho muito grande, porque houve um veto do governo, do presidente Lula, do trecho da reforma tributária, da lei, que dizia que continuariam isentos esse tipo de investimento. O veto veio sob o fundamento de que não havia embasamento jurídico, que não estaria tecnicamente correto o enquadramento dessa isenção, aí, dessa imunidade, enfim, né, vamos mais tecnicamente, e que deveriam, então, ser tributados, isso numa lei posterior de regulamentação sobre isso. Isso causou um enorme barulho, vamos dizer assim, no mercado, porque até então esses fundos isentos passariam, então, a sofrer incidência do CBS e IBS, dos dois impostos, e a gente sabe que a alíquota está aí perto de 28%, né? As discussões são essas, então saía de um 0% para 28%. Então, antes esses impostos como PIS, COFINS e ISS não eram cobrados, porque não eram considerados consumo. Agora a gente passa a enquadrar eles, dentro desta lógica, como prestadores de serviço, e aí por isso sofreria a incidência do IVA. Só que
não foi nada bem recepcionado. O ministro Haddad, depois desse momento, voltou a fazer manifestações na imprensa, e todas elas no sentido de que não, houve uma má interpretação, não é bem assim, a gente vai regulamentar e definir bem onde é que vai haver a incidência, onde é que não vai haver a incidência. E esse novo projeto de lei complementar ou emenda, enfim, sobre essa questão, não está ainda com data para ser apresentada, mas com certeza está havendo aí, a partir da repercussão que teve o veto e a intenção do governo de tributar esses fundos, houve uma resposta, vamos dizer assim, da sociedade, e o governo está voltando atrás e vamos esperar os próximos passos, que tipo de projeto vai vir aí. Né? Uma coisa interessante que a gente deve pensar aqui, sim, é a questão, assim, antes, não é que fosse isento e ninguém pagava imposto aqui. O que acontecia? O cotista, ele sim pagava imposto de renda sobre o ganho que ele tinha nessas aplicações. Quem é isento é o próprio fundo. E o que o governo está colocando aqui? Que o próprio fundo de investimento vai ser tributado pelo IVA, e isso vai, vamos dizer assim, aumentar o custo disso. Então, vai diminuir a rentabilidade desse tipo de investimento, porque lá no fundo, que era isento, passa a haver a tributação. E a discussão aqui é o enquadramento jurídico, é prestador de serviço, é consumo, é o que isso aí? Então, e aí, a partir daí, a gente poder pensar em como é que eles vão colocar a incidência, porque o argumento, a estrutura do argumento que colocar para uma situação, também serve de parâmetro para outras, então tem que ter esse cuidado. Sim, sim. André, diante desse cenário que passa para a gente a doutora Luciana, aí eu passo a bola para você, né? Tá valendo a pena? É atrativo continuar os investimentos nos fundos imobiliários, André? Perfeito, bela pergunta aqui, Paulo. Acho que a doutora Luciana fez várias colocações importantes. O ponto aqui para a gente é que o investimento a gente nunca deve realizar ele só pelo motivo de ele ser isento. É importante salientar que o dividendo que o fundo imobiliário paga, ele continuaria sendo isento, o que, bem como a doutora Luciana colocou, teria alguns impostos que afetariam ali sobre a receita do aluguel do fundo imobiliário. Mas o dividendo em si continuaria sendo isento, provavelmente um pouco menor em função dessa incidência de imposto. O ponto para a gente aqui é que num portfólio a gente jamais deveria investir em algum ativo especificamente apenas pela isenção tributária dele. E sim, é importante que a gente pense na composição desse portfólio. Olha, eu aqui como investidor, é importante que eu tenha uma exposição ao risco do mercado imobiliário? Se sim, se isso faz sentido, entre uma série de outros fatores, a gente deve considerar a exposição aos fundos imobiliários. A despeito se a gente vai ter uma reforma tributária que vai incidir imposto ou não. Então, é importante lembrar que o mercado sempre faz o ajuste disso tudo, dessas informações no preço. Se a gente, porventura, viesse a ter algum nível de imposto maior do que tem hoje, é muito provável que acontecesse uma correção de preços, e aí sim a gente ajustaria esses rendimentos por meio do preço. Então, o investimento no fundo imobiliário, ele vai ser importante pelas características que ele nos oferece no portfólio, pela composição de um portfólio de investidor, vai ser importante. A gente apenas tem que calibrar a exposição que tem que ter e com o fator que a gente quer estar exposto. É legal também lembrar aqui que o fundo imobiliário ele acaba tendo envolvido em uma cadeia longa da economia, né? Se a gente pensa que existem diversos fundos imobiliários que eles são montados para realizar construção de prédios, a gente potencialmente está falando aqui também do impacto disso na economia, até mesmo de uma geração de emprego. Então, se a gente usa um fundo imobiliário para construir e fazer incorporação, de fato a gente está lidando desde a mão de obra para construção, compra de aço, compra de matéria básica. Então, toda essa tributação é importante lembrar que às vezes a gente pensa só que ela vai acabar afetando o mercado financeiro, mas na verdade a gente está falando de toda uma cadeia produtiva da economia, né? Então, é importante a gente sempre, claro, pensar aqui no portfólio de investimentos, mas entender qual é a extensão do impacto tributário que tem. Sem dúvida que sim. Todos esses cenários têm que ser colocados na mesa,
para poder ter uma avaliação mais assertiva. Doutora Luciana, tem um outro tema, né, que está muito em voga, né? Hoje a gente está conectado com o mundo, né? É o chamado mundo globalizado. Empresas e pessoas físicas acabam investindo fora do país, abrindo contas, né, em chamadas globais, aqueles investimentos em contas globais. O que se chama muito, a senhora já trouxe aqui no programa, né, as offshores. Como é que está a tributação nesses casos? O governo também arrochou os tributos, né, nessa forma de investir, doutora? Sim, aconteceu bastante mudança aqui. A lei que vai regulamentar isso já é de 2023, só que a gente começa a sentir os efeitos dela depois, né? Porque, enfim, a gente está falando do rendimento, do exercício civil ali, e aí quando a gente vai terminar aplicando realmente as regras que estão ali. O que mudou essencialmente, né? É considerado agora aplicação financeira qualquer conta remunerada. Então, eu tenho um investimento no exterior, sou pessoa física, abri uma conta global, hoje em dia vai ali no aplicativo de um banco, já abre uma conta assim. Se essa conta tem qualquer tipo de remuneração, 0,5% ao ano, né? Quase nada. Essa remuneração já vai atrair a aplicação da lei. E ela vai dizer o quê? Tu vai tributar em 15%, não só a remuneração de 0,5% que tu ganhou, mas também toda a variação cambial. E aí que vem, vamos dizer assim, toda a questão aqui. Às vezes, variação cambial, e a gente sabe que a nossa moeda real, ela é volátil, ela termina tendo uma movimentação muito alta, e isso pode ampliar muito o imposto a pagar. Se tu tiver uma conta um rendimento tão baixinho, por vezes é interessante tu pensar em não ter o rendimento, porque daí tu não vai tributar a diferença cambial, que seria, vamos dizer assim, a parte que vai pesar bastante e que foge do alcance do investidor e de quem está, vamos dizer assim, colocando isso. As entidades controladas, empresas fora das nossas fronteiras, offshore, né? Esse é o nome, né, que a gente coloca aí. A diferença é que antes a gente só ia tributar quando a gente realizasse esse investimento. Realizar é o quê? Eu recebi efetivamente o pagamento. O que mudou agora? A gente passa a ter que tributar anualmente, independente de ter realizado ou não, acontecendo algum rendimento, juros, qualquer coisa, a gente passa a ter que recolher imposto sobre isso. E também entra a questão da variação cambial também aí. Então, o governo começa a prestar atenção no movimento. Então, da mesma forma que a gente olha para a nossa economia e olha para a economia dos outros países e tem facilidade e até faz muito sentido começar a investir fora, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né, aquela máxima ali, né, que a gente segue normalmente. Só que quando a gente começa a olhar para fora, o governo também começa a perceber esse movimento de capital indo para o exterior e também chama a atenção dele que ele pode tributar sobre isso. Então, vou passar a bola aqui para o meu colega André, para ele também falar mais sobre esse assunto, mas podemos voltar também daqui a pouco. André, o cenário parece que ficou mais complexo, requer certamente ter especialistas como você para saber se é um bom investimento ou não. Agora, a questão das offshores. Perfeito, Paulo. Acho que estar sempre acompanhado de bons especialistas é uma necessidade, né? Acho que assim como aumenta a complexidade aqui financeira, aumenta, como bem a doutora colocou, também aumenta a complexidade tributária. Então, acho que ter o acompanhamento de bons especialistas é sempre importante. Acho que, retomando aqui, de fato, a questão, na verdade, eu gostaria muito mais de iniciar com uma provocação. Se a gente pensa que o Brasil, o tamanho do mercado dele, se a gente pega qual é o valor de mercado da Bolsa Brasileira e compara isso a nível global, a gente chega a um resultado que basicamente o Brasil representa 1% do valor de mercado mundial, enquanto os Estados Unidos representa quase 50%. Então, por que eu trago esse dado? A ideia é, mesmo com toda essa mudança na tributação, se o Brasil representa só 1%, será que faz sentido eu deixar de ter acesso a quase 50% do mercado, onde estão as melhores empresas? Leia-se aqui NVIDIA, Apple, Amazon, Tesla,
Google. Então, o ponto para a gente aqui que é muito importante, olhando aqui como investidor, é a gente poder sim ter exposição a um mercado super desenvolvido, a um tipo de empresa que a gente não teria acesso aqui no Brasil. Então, é realmente importante por essa ótica que a gente possa ter esse tipo de exposição. Outro ponto importante é que a gente também tenha uma moeda forte. A gente viu durante o ano de 2024 a cotação do real frente ao dólar estressar bastante. Então, também a gente tem que pensar nesse fator. Olha, se o real é considerado uma moeda fraca, mesmo com toda essa tributação, para a gente faz todo sentido estar exposto a uma moeda forte. Isso vai gerar preservação de patrimônio, justamente para quem busca mais segurança. É um fator super importante estar exposto a esse tipo de investimento. Então, em geral, o que a gente acaba falando aqui com nossos clientes, investidores, é que não é que a offshore deixou de ser atrativa, ela apenas nos patamares e com a regulamentação atual, ela exige um capital mínimo talvez um pouco maior para que ela possa fazer sentido. Mas o investimento no exterior, ele segue fazendo sentido e nesse momento ainda digo, é necessário. A gente, diante de todas as incertezas que têm ocorrido no atual governo, ele se faz necessário que a gente esteja exposto ao mercado externo. Muito bom. Doutora Luciana, algo mais a complementar sobre essa questão, né? Essa relação daí da tributação com os investimentos, em especial hoje aqui tratamos dos fundos imobiliários e das offshores. Daria para colocar mais uma questão que eu andei pesquisando e acho que faz diferença, talvez os nossos ouvintes achem interessante. A forma de aportar capital nessa empresa offshore, né? Tu pode fazer contribuição de capital ou via empréstimo. Vai ter diferença no enquadramento para fins de tributação. Se tu colocar através de contribuição de capital, isso vai continuar sendo tributado via Carnê-Leão, que a gente já conhece, ali de 15% a 22,5%, é a mesma lógica. Se tu colocar esse aporte de capital via empréstimo, aí índice que é tratado como uma aplicação financeira e atrai a incidência da lei nova, e aí a tributação é de 15%. Então, às vezes, detalhes como esse, que eu quis trazer agora rapidamente, fazem a diferença. Então, é interessante a gente trocar uma ideia, né? Não só se é um maior mercado que tem, a gente tem que ter noção, vamos dizer assim, do tamanho das coisas, vale a pena, mas também cuidados, às vezes, básicos, né? Eu falei, eu tenho uma conta corrente com uma remuneração muito baixa, vou atrair a aplicação da lei. Não vale a pena. Eu vou fazer aporte, posso fazer via empréstimo, via contribuição de capital. São leis diferentes que eu vou aplicar na área de tributar. Então, vou ter que prestar atenção nisso, conversar com as pessoas sobre isso e perguntar. Bota ali na ponta do lápis o que vai valer a pena. Então, questões como essa que eu trago, que são interessantes a gente ter, assim, essa dupla aí, o tributarista e o cara dos investimentos conversando para a gente saber onde melhor aplicar o dinheiro e da melhor forma, com o melhor rendimento possível. Certamente. Por isso que tivemos aqui hoje André Stanton, líder de alocação da Liberta Investimentos, para nos dar o melhor cenário, melhor horizonte nessa questão dos fundos imobiliários e das offshores. André, muito obrigado pela sua disponibilidade, estar com a gente na manhã desse sábado aqui na Rádio Bandeirantes e esperamos tê-lo em outras oportunidades no nosso Boca no Trombone. Até a próxima! Perfeito, Paulo, muito obrigado aqui pelo convite. Doutora Luciana, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Sempre um prazer, fico à disposição para outras oportunidades e contem também aqui com a Liberta. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir, te inscreve agora!